melhor, começando aqui na Rede Mais Família, a TV do Bem. Que bom que você chegou pra fazer companhia pra gente. Bom demais, gente. Quinta-feira é muito bom ter a sua companhia sempre aqui com a gente. A gente tá aqui esperando vocês, hein, pra começar. E acabou de começar mais um programa sempre melhor com conteúdos somente de qualidade, né? Muito bem, muito bom. Hoje nós vamos, arrasar aqui no programa pra vocês com pautas interessantíssimas e, claro, com muita gostosura. Olha, o prato tá lindíssimo da nossa culinária do dia. Esse chefe, gente, ele não vem aqui, Não, pra brincar. entendeu? E passar despercebido. O chefe Manuel, ele vem pra causar com tudo aqui na nossa cozinha. Dá uma espiadinha aí. Olha esse prato. Vai servir umas 50 pessoas hoje Vai aqui, mesmo. né? O nome desse prato eu achei muito engraçado, gente. O nome desse prato. Cadê o nome do prato? É esse nome mesmo? Será? Samarina! Uau. Eu já achei que era aquela música linda. Samarina. Não, tem uma que é Descer na Rua da Ladeira, só quem viu. Samarina, tem várias Também tem Samarinas. várias Samarinas, é. Mas tem também o nosso prato chamado... Wilson Simonal, bem lembrado Aê. aqui, Barrica. Samarina, daqui a pouco a gente vai saber o que esse prato... né, tem de tão especial. E na nossa culinária doce tem um pavê gostoso. Na verdade, um pudim, delicioso. gente. Pudim? Pavê não, pudim. O pudim de avelã. Uau, que delícia, É, hein? um pudim Esse eu de quero provar, avelã. hein? É. Gabi, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se por um Pergunte-me. acaso eu confiscar o seu celular hoje, só te devolver daqui 2 dias, como será que você sobrevive até lá? A gente sobrevive. Daquele jeito, né? É meio complicado, hein? Complicado, porque a vida inteira ali, né? É banco, todas as informações na palma da mão, contato com todo mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a dependência tecnológica hoje em dia aqui, né? O que ela tá causando nas pessoas Verdade. e o que a gente pode fazer pra, né, com essa dependência aí tecnológica. Isso aí, gente, olha, Exatamente. causa tanta coisa, né? Excesso de dopamina, de cortisol, comparação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ó, ontem a gente causou aqui nesse Eu programa, entendeu? Eu briguei com todo mundo ontem, falando que ninguém mexia no meu Pix. Tá certo. Mas a gente vai falar hoje sobre o Pix, mas de uma forma diferente. Quando a gente faz o Pix errado, e agora? Ai, Jesus. Você já fez algum Pix errado? Eu nunca fiz. Eu já Opa, fiz, só que caiu pra o mim brinco aqui. mesma. Tipo assim, ao É. invés de eu fazer pra onde eu tenho que fazer, eu ponho o número do meu celular que tá na minha cabeça, Ah, automático. tudo bem. Até aí, beleza, Mas é um entendeu? risco, né? Tem que É prestar um atenção. super risco. Mas a gente vai ajudar você a solucionar esse caso, se tiver solução também. Tem Se isso, tiver. tá? Com certeza. E hoje, na nossa quinta-feira animada, tem música também aqui, música com consciência, cantora Clara, cantora e compositora. Nós vamos receber ela aqui no nosso programa pra dar aquela animadinha. Quinta-feira, né? Pré-sexta-feira, pré-final de semana. Nossa, ela é lindíssima e tem uma voz muito linda também. Então eu tenho certeza que você vai adorar. Falando em coisas lindas, a gente tem aí um mundo, né, de oportunidades, de maravilhas esperando a gente. Sim. E hoje eu quero mostrar pra vocês não é uma das sete maravilhas do mundo, mas ela é maravilhosa, é um lugar incrível que se chama, gente, Petra. Uau! Eu estive em Israel e aí a gente acabou não conseguindo ir visitar, que é perto ali na Jordânia, mas é um lugar belíssimo, gente. Petra é uma cidade histórica e arqueológica localizado no sul da Jordânia. É uma cidade famosa pela sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. O nome, gente, para Petra é Cidade Rosa, devido à cor das pedras dela. Olha só, você tá vendo aí, né? Cada coisa linda. As construções de Petra, incluindo templos, tumbas e teatros, foram esculpidas diretamente nas rochas, o que demonstra a engenhosidade, olha que nome bonito, né? Nos nabateus. A arquitetura, ela mistura influências de culturas gregas, egípcias e também orientais. Gente, que lugar, hein? Petra foi a capital do reino nabateu entre os séculos 4 a.C. e 2 depois de Cristo, né? Eles eram, gente, uma civilização árabe que controlava o comércio de incenso, mirra e outros bens valiosos, o que trouxe aí grande prosperidade na época aí para a cidade. A cidade antiga tinha um sofisticado sistema de captação e distribuição de água, porque, como vocês podem ver, é bem desértico, né? Incluindo canais, reservatórios e cisternas, o que permitia a Petra sobreviver numa região tão árida. Petra foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade
pela Unesco em 1985, devido à sua importância arqueológica e histórica, além, né, de claro, dessa impressionante arquitetura. É um lugar belíssimo, vale a pena conferir. A gente sabe que, né, é um lugar ali, a Jordânia não é um lugar muito fácil de acesso, mas ainda assim muitas excursões passam ali por essa cidade, que tem ali todo um fato histórico e é lindíssimo. Vale a pena conhecer. Vale a pena. Não é uma das 7 maravilhas, mas é uma maravilha. Mas é uma maravilha. Também. E antes da gente começar a nossa primeira pauta, eu quero dizer que hoje nós também vamos receber aqui a Pamela Lima, que é modelo e artista plástica, que contando um pouquinho das experiências internacionais dela. Uau! É isso aí. Agora eu vou conversar um pouquinho com o psiquiatra sobre aquela dependência da tecnologia. Depois a gente se encontra, tá bom, Babi? Fechado, Vai lá pra já vou cozinha, ali, combinado. dando olho na Samarina ali. Pode vir pra cá o Emílio Giroldo, que é psiquiatra. Boa tarde. Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo Fique à convite. vontade. Dependência da tecnologia é um assunto que eu acho que tá sempre por aí, né? Porque a gente tem que estar sempre tomando cuidado com a nossa saúde mental, né? Com a questão de ficar muito tempo aí no celular, no computador, nas telas, enfim, né? Criançada também, já desde muito pequenininha, ali já no celular, naquele vício o tempo todo, né? Quanto tempo a gente pode ficar no celular por dia? Como que a gente consegue vencer essa dependência, já que hoje a nossa vida depende tanto da tecnologia? Boa tarde, viu? Boa tarde. Para você, quais são os sinais mais comuns de que a pessoa está se tornando, né, um dependente tecnológico? Boa tarde, Kelly. Obrigado pelo convite. A gente tem que entender que dependências, de forma geral, e aí a dependência tecnológica entra nesse conceito, a gente vai ter uma tolerabilidade em relação ao uso. Então, por exemplo, eu utilizava o celular 1 hora por dia. Aí eu passo a utilizar por 2 horas por dia. Aí eu passo a utilizar por 3 horas por dia. Isso vai me gerando uma perda de controle, né? Então, as 2 horas não me satisfazem mais, as 3 horas não me satisfazem mais. E aí eu vou me afastando das minhas atividades e é onde a gente começa a ter os prejuízos na vida da pessoa, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Então é assim que vai começando uma dependência. E no caso, a dependência tecnológica segue esse mesmo caminho. Eu não sei o pessoal, né, que está nos assistindo, mas nós, quando ficamos muito tempo no celular, eu não sei, parece que vai dando uma sensação ali no cérebro diferente, né? Chega uma hora que parece que ele vai apertando assim, você já não tá mais aguentando, ele não tá mais aguentando e você ainda tá ali naquele tempo todo. Como é que a gente faz para dosar isso? Porque uma coisa é você precisar do celular para fazer o seu trabalho ou do computador para você estar ali trabalhando, fazendo transações financeiras, né? Utilizando mesmo o trabalho de cada um. Outra coisa é você estar ali vendo coisas o tempo todo nas redes sociais, né? Como é que a gente faz para dosar isso? Porque a pessoa, se ela precisa para o trabalho, ela vai precisar por mais tempo. Como que a gente dosa para o entretenimento e para o trabalho? Tá, mas essa é uma excelente pergunta, né, que ajuda bastante a gente no dia a dia. E aí o conceito que a gente traz é de uso consciente. Então o que seria uso consciente? Como você mesma disse, tem pessoas que trabalham o dia todo no celular, no computador, em alguma tela. Então para essa pessoa, talvez 8 horas por dia vai ser o mínimo que ela vai conseguir utilizar. Tem outras pessoas que não trabalham com isso e 2 horas por dia já é uma quantidade razoável, né, de uso para poder de uma forma de entretenimento. Então o que a gente orienta é o uso consciente. O que é o uso consciente? É a gente poder entender, perceber quando é que a gente vai utilizar aquele dispositivo, aquela tecnologia. Então, por exemplo, se eu trabalho com um computador e um programa, por exemplo, um Excel, quando eu entro para utilizar aquele programa, eu tenho que evitar a multitarefa. O que é a multitarefa? Tá com o Excel aberto, tá com o e-mail, tá com o WhatsApp, tá com o Instagram, tá com a tela do celular, tá com a tela do computador, tudo junto e misturado. Então, se eu vou trabalhar, eu utilizo aquela tela naquele momento. Então, eu estou tendo consciência que o meu uso é para aquela finalidade. Além disso, às vezes a gente se pega por minutos, por horas mexendo ali na minha rede social, enfim, a tecnologia de preferência, e a gente começa a ter, inclusive, emoções negativas, então a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais inquieto, e a gente não para fazer essa reflexão de qual é a emoção que está acontecendo ali. Então, o uso consciente é eu poder, de tempos em tempos, até mesmo de forma cronometrada,
eu poder parar, fazer um exercício de respiração. Então, poxa, a cada 45 minutos no trabalho, eu vou puxar, prender o ar e soltar. Isso por alguns minutos. Eu me reconecto com o meu corpo, eu vejo as áreas que estão mais tensas, faço um alongamento e volto a utilizar. Então, é esse uso consciente que a gente tem que trazer para os usos das tecnologias. Então, não é usar um monte ao mesmo tempo, né? Um monte de abas lá abertas ao mesmo tempo. Focar em uma coisa só. Inclusive, quando estiver trabalhando, não tentar deixar lá as redes sociais abertas, porque é uma tentação, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho o que está acontecendo. Aí você entra lá, fica meia hora, 40 minutos. Então, quando você vai ver, já perdeu um tempão ali do seu dia. Deixa isso um pouquinho para depois. Mas, falando em depois, eu percebo que após as 20 horas, as pessoas têm reclamado que elas ficam mais ansiosas quando elas mexem no celular, mais ativas também, tem mais vontade de fazer coisas, quer fazer tudo acontecer naquele momento. Viu uma coisa legal, uma comida legal, viu alguém organizando a casa, viu alguém fazendo uma viagem. Parece que acho que o excesso ali de descarga, de coisas legais surgem, né, no organismo da pessoa e ela começa a ficar mais ansiosa naquele momento, principalmente à noite quando ela vai dormir, que é uma das horas que as pessoas mais ficam no celular. Eu acho que as pessoas muito regradas aqui desligam, colocam o celular para carregar longe e vão deitar. De resto, ficam lá até dormir, né? Como que a gente faz também para tirar essa tentação de não mexer no celular antes de dormir? Porque tem gente que sente até sono com isso, viu? Sim. Então, cada um é de um jeito, né? É muito importante a gente entender que quando a gente chega em casa, normalmente depois da escola, depois do trabalho, é o momento que a gente está mais cansado. Só que o uso de tecnologia, seja o celular principalmente, o computador, ele de certa forma ele é estimulante para o nosso cérebro. Então, de vez ele acalmar, ele relaxar, ele vai hiperestimulando esse cérebro. E um cérebro hiperestimulado vai ficando dependente dessa hiperestimulação. Então, por mais que eu chegue em casa, queria ficar relaxado, eu estou tendo costume, esse cérebro está ficando hiperestimulado, mais eu vou buscar esse ato. Então, aí eu chego em casa e de vez relaxar, começar a me organizar para deitar, eu fico hipervigil, eu perco sono, eu fico utilizando. Coisas que a gente pode fazer de forma prática no dia a dia. A gente deixar algumas zonas livres de tecnologia em casa. Então, por exemplo, um combinado com o esposo, com a esposa, com os filhos. Olha, na sala de estar e na sala de TV a gente não utiliza tecnologia, seja o celular, seja o computador. Então aquele é um momento da noite, por exemplo, que todo mundo vai sentar, vai conversar, até pode ligar uma TV ali ao fundo, conversando juntos. Mas é um momento em que a gente vai ficar livre dessas tecnologias. Isso tende a ir acalmando o nosso organismo para que a gente possa dormir e descansar para o outro dia. Entendi. E como que a dependência tecnológica ela pode afetar a saúde mental das pessoas? Tá. Quando a gente está falando em dependência, a gente pensa inclusive em áreas cerebrais que vão se modificando, né? E a saúde mental, ela é produto entre a nossa interação de um ponto de vista biológico, aspectos pessoais. Então, se a gente tem ali um elemento que acaba modificando esse funcionamento cerebral em áreas específicas, consequentemente a nossa saúde mental também vai ser modificada. É super prevalente a associação, por exemplo, entre dependência tecnológica, transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. Então, o fato de eu utilizar de uma forma exagerada aquela tecnologia, aquela tela, faz com que eu vou ficando mais isolado, mais ansioso, mais irritado, mais triste. Consequentemente, a minha saúde mental vai ficando cada vez pior. Entendi. E o que você acha, por exemplo, do impacto da tecnologia nas interações familiares? Tá. Isso é uma questão muito interessante, Kelly, que a gente utiliza até um termo na nossa prática, nos nossos estudos, que chama tecnoferência, que é exatamente a interferência da tecnologia nas relações humanas. Então, por exemplo, a criança, quando ela está em desenvolvimento, quando ela está crescendo, tem uma coisa que a gente chama de olhar conjugado, que é, ela olha para os pais, olha para os cuidadores e espera nos pais, no cuidador, a resposta à ação que ela teve. Então, por exemplo, se ela sorri, ela olha para o pai e o pai sorri de volta. Ela compreende, poxa, sorrir é algo legal, é algo interessante. Se ela chora, o pai olha preocupado. Então ela pensa, poxa, isso está chamando a atenção, se eu estiver em perigo, eu vou chorar.
Então a criança vai crescendo, vai se maturando cerebralmente, no comportamento, através dessa interação, desse olhar conjugado. Hoje em dia a gente tem as tecnologias, as telas. Então a criança faz alguma coisa, ela está em alguma atividade, ela olha para esse pai está olhando para baixo. Ou seja, ela não entendeu, ela não teve um feedback, ela não teve uma resposta se aquilo que ela fez é certo, se aquilo que ela fez não é certo. Então a interferência da tecnologia vai acabando modulando de forma muito ruim essas interações e até na evolução, na maturação desses indivíduos. E quais os conselhos você dá para as pessoas manterem o equilíbrio? Tá, essa é a pergunta de milhões, né? Mas o que a gente precisa pensar é exatamente nesse uso consciente. Então a gente tem que definir tarefas bem definidas. Poxa, se eu vou utilizar essa tecnologia para tal finalidade, antes de eu começar a utilizar, eu vou parar, eu vou pensar, bom, estou abrindo o meu celular porque tenho que comprar uma passagem. Beleza, eu foquei naquele objetivo. Ou então vou mexer um pouco na minha rede social. Essa rede social, eu tenho que dar um tempo para utilizar ela. Eu não posso usar ela de forma desequilibrada, de uma forma ininterrupta. Então eu vou começar a pautar o meu tempo, revisitar quanto tempo eu fiquei, ver qual é a emoção que eu estou sentindo naquele momento, dar uma pausa e reiniciar a tarefa. Então a gente vai trazendo um uso consciente. Existe uma série de técnicas, de orientações que a gente chama de mindfulness digital, que a gente pode pesquisar e lá vai ter uma série de pequenas tarefas, quase como a higiene do sono, para a gente poder implementar no dia a dia. Muito bom. Perfeito, então. A gente quer saber o que a Babi vai ter aí na nossa cozinha, hein, Babi? Olha, eu tava aqui conversando com o chefe Manuel. Gente, ele me explicou aqui a tal da samarina. Seja muito bem-vindo, chefe. Daqui a pouco ele vai explicar aqui tudo. Eu tô de cara com esse prato aqui. Eu sei que é algo misturado. Não, eu vou deixar ele explicar. Pode ser, deixa o pessoal se posicionar aqui. Vou deixar você explicar, Manuel. Dá um beijo aqui primeiro. Seja bem-vindo. Feliz ano novo pra você. Obrigado, vocês também. Faz tempo que você não vinha. Me conta tudo sobre esse prato, porque a gente já bateu um papo aqui. Eu acho que quem tá em casa vai gostar de saber também. Ok. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu venho lhes apresentar o prato samarina. O que seria o prato samarina? Ele é um prato autoral meu, que é uma homenagem a uma canção de uns amigos meus. E essa canção que inspirou a samarina, não só como homenagem em si, como um prato de comida, mas cada ingrediente que eu utilizo no prato samarina conta uma história, inclusive da gastronomia brasileira e os seus 3 pilares, sendo ela a cozinha indígena, cozinha afrodiaspórica e a cozinha portuguesa. E a samarina é uma mulher que sofreu na vida. E aqui eu venho prestar essa homenagem a todas as mulheres que tiveram um relacionamento que não foi muito bacana e que uma vez ou outra sofrem, mas acabam vencendo na vida. Então a samarina é uma comida de afeto, comida que abraça, que acolhe, é uma comida caipira, comida para compartilhar. Ela pode ser também que eu vou trazer ela em outras 2 versões, a minimalista de restaurante, mais uma versão contemporânea e uma versão gastromolecular, usando uma espuma de tomate assado e esferificação de tucupi preto. Como que é aí o nome? Esferificação. Aqui eu mantenho um tucupi. Que é esse aqui, ó. Isso, são esses mini caviares, certo? Parece sementinho de mamão, né? Isso, tucupi preto é um caldo reduzido do tucupi amarelo, que é um subproduto da mandioca, que aqui exalta a cozinha indígena. Esse tucupi preto aí só existe na Amazônia, entendeu? Na região da Amazônia, então eu venho trazer a nossa cozinha indígena. O quiabo eu implemento a cozinha afrodiaspóricas e as proteínas e o modo de cozinhar, que seria um arroz malandro e um arroz caldoso, a culinária portuguesa. E eis que nasce a samarina. É muita coisa aqui, não é? Vocês gostaram aí do tá chique demais. Mas olha, é engraçado que a gente tava até falando, né? Parece ser chique, parece ser caro, parece ser algo assim, mas o que o Manuel gosta muito de trazer é coisas que a gente usa no dia a dia e transforma na alta gastronomia. Certo, é o que eu falo para todo mundo, que assim, alta gastronomia não é sobre sempre insumos e sempre sobre ingredientes, mas sobre técnicas utilizadas em cima do que você tem em casa. E a samarina é um prato super barato, de uma panela só, e que você gasta, poxa, um custo,
Aqui você gasta, em média, 30, 40 reais para 3 a 4 pessoas. Super barato. Entendeu? E aí eu tô trazendo uma versão mais sofisticada, Claro. mas é sobre técnica, em cima de técnica. Não porque os ingredientes são caros. São caros, mas é como a gente vai fazer. Então, daqui a pouquinho, a gente vai colocar a mão na massa. Enquanto isso, a gente vai continuar o bate-papo com a Kelly. Isso aí, Babi. Diferente esse prato, Olha hein? aqui pra Samarina. Eu Esse quero aqui é um- experimentar depois. Bom, continuamos aqui o nosso bate-papo sobre dependência tecnológica, né, gente? Ficar 24 horas aí no computador, no celular, não desligar nunca. Inclusive, doutora, eu já queria perguntar para você o que isso pode causar para nossa visão também, porque acho que chega um momento ali que você está tanto tempo com as telas azuis, né? Porque tem essa questão hoje agora de tela azul, tem óculos que você consegue fazer esse tipo de proteção, mas o que ela pode causar também assim na nossa visão, no nosso cérebro, enfim? Tá. O uso prolongado de telas acaba afetando a qualidade da nossa visão, então isso das telas azuis, a gente usar lentes protetivas, isso é muito importante para retardar esse prejuízo na nossa visão. A gente tem que tomar bastante cuidado também com a nossa cadeia cervical. A gente ficar segurando um celular acaba levando a um excesso de peso aqui na nossa cadeia cervical que a gente não foi desenvolvido, durante a nossa evolução, a gente não pensava nesse celular. Então a gente não está preparado para estar o tempo todo aqui com esse movimento. Então é ideal a gente elevar sempre a tela mais ou menos na altura dos olhos, numa distância que fique confortável a visão de um olhar linear. Então, esse tipo de alteração, de prejuízo à nossa saúde com o uso de telas, principalmente, é muito importante a gente estar sempre de olho. Uma coisa que também que eu venho percebendo, principalmente nas redes sociais, gente, o pessoal reclamando que o dedo já tá fazendo até uma curvinha que eu não vou nem mostrar que o meu tá quase assim, sabe assim, ó. Sim. Dá pra ver que é uma diferencinha, não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui é onde apoia o celular. Acho que cada um tem um jeito de segurar, né? Mas normalmente a gente apoia ele aqui e fica digitando ele aqui. É o que você falou, a gente acaba ficando aqui. Ninguém consegue ficar assim. Eu vejo as pessoas mais idosas talvez fazendo assim, porque aí elas já conseguem, pegam, né, por menos tempo, conseguem. Mas quando você fica muito tempo, você não consegue ficar assim. Você acaba ficando assim. E essa questão das mãos também, dos cuidados que a gente tem que ter para não ficar deixando essas marquinhas, né? Acho que pesa. É o que você falou, o corpo não está preparado para isso. Imagina você com o celular pesado o dia inteiro aqui forçando o dedinho, né? O que a gente pode estar fazendo para evitar também essa parte? Comparativamente, por exemplo, a questão do pescoço, estima-se que é a mesma carga física de que se a gente mantivesse uma criança pequena, uma criança de pequeno porte, ali, de poucos quilos, no nosso ombro o dia todo. Olha só, tá vendo? Exato. Sobre os dedos, a gente acaba tendo cada um jeito de digitar, né? Então, idealmente, se a gente pudesse conseguir apoiar, né, os nossos membros para dar essa distância, para dar essa altura, seria o ideal. Ou o suporte, muitos computadores, notebooks, principalmente, tem aqueles suportes de elevação. Hoje em dia, os celulares, a gente tem aqueles tripés. Então, poxa, se eu sei que eu utilizo isso muito, eventualmente se eu trabalho com isso, posso utilizar dessas ferramentas para minimizar esses impactos. Quando eu estava falando sobre o uso consciente, a gente, de tempos em tempos, durante o uso, parar e fazer esse trabalho de alongamento, inclusive dos dedos, apertar as áreas tensas, ir alongando. Tudo isso vai ajudando no uso durante o dia. Entendi. Então, não tem jeito, né? Tudo que é em excesso, com certeza não vai fazer muito bem, né? Tanto o mental quanto o físico, eles não estão preparados para esse excesso de tecnologia que hoje em dia nós estamos recebendo. E cada hora é uma novidade, cada hora é uma coisa nova. E os adolescentes que passam, gente, adolescente, eu posso falar, esse me falta o ar. Porque quando eles não ficam 24 horas na frente do celular, eles ficam 24 horas na frente de uma tela deste tamanho de videogame com um fone e nada mais acontece. É o jogo ali, a telona na frente, parece que eles estão vivendo aquilo ali, porque eles estão lá dentro do que está acontecendo, né? Mas é difícil também a gente conseguir controlá-los, principalmente nas férias, porque eles acabam ficando mais tempo. Com relação a essas telas maiores, com relação a essa dependência de jogos, como que as mães em casa, os pais podem fazer para controlar um pouco mais? O primeiro passo que a gente sempre orienta é entender qual é a tecnologia, qual é a tela, qual é o jogo que o meu filho está utilizando. E entender é se colocar de forma participativa, numa conversa horizontal com esse adolescente, com essa criança. Ó, deixa eu ver o que você está usando aí, o que você está jogando, para que a partir dessa interação
o pai, a mãe, enfim, o cuidador possa dar boas orientações e quem vai ouvi-las, no caso os adolescentes, possam entender que isso é uma relação de cuidado. Então, sempre estreitar essa relação frente à tela, não se colocar, isso aí tudo faz mal e não quero nem saber. Porque, em primeiro ponto, a gente tem que entender que o videogame, as redes sociais, elas cumprem um papel hoje social, elas cumprem um papel de diversão, de interação. Então não dá pra gente dizer que ela é de todo ruim. Todo excesso é ruim. Então esses adolescentes, essas crianças, o que a gente precisa muitas vezes é ampliar o repertório. O que eu quero dizer com isso? Poxa, eu estou nas minhas férias, eu sou um adolescente que vivo em um prédio fechado, meu pai trabalha fora, minha mãe trabalha fora, eu não tenho nenhum outro tipo de estímulo, ou seja, meu repertório está limitado, é claro que eu vou acabar utilizando de forma exagerada essas telas. Então, aos fins de semana, promover passeios com seus filhos, ter um hábito de leitura em casa, levá-los para ter a comunidade com outros e a interação com outras crianças, outros adolescentes, atividade física, estabelecer algumas metas e limites. Então, poxa, olha, você tem direito a usar 2 horas por dia de videogame e fazer um banco de horas. Já utilizou meia hora, agora você só tem 1h30. Utilizou mais meia hora, agora você tem 1 hora. Agora quer usar só 1 hora direto? Tudo bem. As 2 horas finalizou, a gente vai para uma outra atividade, para um outro estímulo, ampliando o repertório, porque a criança, se ela é estimulada, ela pode até gostar do videogame, ela pode até gostar da rede social, mas ela também vai gostar dessa interação com as outras crianças, com esses outros meios de distração. Então as telas, o videogame, o celular tem que ser um dos meios de divertimento, de distração dessas crianças, mas não o único. Entendi. E quem tem, por exemplo, algum tipo de compulsão, como por exemplo por compras? Eu acho que essa dependência tecnológica, ela pode atrapalhar muito se a pessoa está tentando dar uma melhoradinha nesse quesito, né? Porque você está o tempo todo ali. Se você pesquisar qualquer coisa, um móvel, uma mesa, uma roupa, um biquíni, vai aparecer o tempo todo para você, vai aparecer, e uma hora ou outra você vai acabar comprando, e comprando muitas vezes sem saber o que você está comprando, sem necessidade. Então, quais são as formas também de fugir um pouquinho disso? Você trouxe um tema interessante, porque quando a gente está falando de dependências tecnológicas, a gente tem as compras digitais, as dependências de smartphones especificamente, as dependências de redes sociais, as dependências de games. Então, a dependência de compras online é um dos tipos de apresentações dessa dependência tecnológica. E ela é muito difícil porque a gente tem a maior loja de departamento do mundo na palma da nossa mão, muitas vezes com um preço muito bom, inclusive. Muito bom. Né? E a inteligência artificial, ali, os algoritmos vão ver o que a gente está querendo, o que a gente está precisando, o que a gente pesquisou. Então é um hiperestímulo o tempo todo. O que a gente tem que pensar? Se eu percebo que eu estou tendo prejuízos financeiros, se eu percebo que eu estou fazendo uma relação com as compras de um controle emocional, o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu entro para comprar na internet porque eu estou triste, eu entro para comprar na internet porque eu estou feliz. Quando eu começo a modular as minhas emoções por esse comportamento das compras, e tendo inclusive aí uma forma de perca do meu limite, eu vou acabando ficando dependente. O que a gente pode fazer? Algumas alternativas. Então a gente pode limitar os acessos a devidos aplicativos, a devidos sites. Hoje em dia existem aplicativos que fazem isso. Se eu já perdi o controle, eu tenho que limitar o meu acesso ao cartão de crédito online, à minha conta do banco e, claro, sempre procurar ajuda. Esse papo é muito importante para as pessoas entenderem os sinais que vão acontecendo e, às vezes, mesmo numa orientação, a gente fica perdido. Então, uma ajuda profissional vai conseguir te dar toda essa organização de como superar esse momento. Mas essas formas práticas do dia a dia já podem, de alguma forma, pelo menos, nos ajudar um pouco. E evitar também os gatilhos, né? Porque se você tem um tipo de compulsão e você sabe que se você entrar naquele ali, você não vai sair de lá sem comprar alguma coisa, então talvez não ter o aplicativo ali, só instalar quando necessário, porque às vezes você nem lembra que você tem ele. Aí, de repente, ele passa, vou dar uma olhadinha aqui. Aí você olha e pronto, você acaba comprando uma coisa, 2, 3, tudo bem, o preço é legal,
Mas é aquela tal da história de 30 em 30 reais, no final do mês meu cartão deu 10 mil, sabe assim? Sim. Então, você acaba... Cartão de crédito parece assim... É como se você não estivesse gastando o seu dinheiro. Você compra, vou comprar. Aí quando vem a fatura é que você vê o peso que é. Mas é muito essa sensação, principalmente compras online. Então, eu acho que se você tiver ali todos os aplicativos que fazem com que você compre, jogue, enfim, eu acho que acaba sendo mais um gatilho aí para você não conseguir controlar essa compulsão, né? E tudo que é dependência, né, gente, não tem jeito. Você vê, pode causar maus físicos pra gente, psicológicos, mentais, questão dos nossos transtornos também, compulsões. Agora, a questão da saúde mental, eu acho que hoje em dia é o que mais vem afetando as pessoas, né? Porque existe muito essa questão da comparação com a vida do outro, do que assistem. Né? As redes sociais a gente vê tudo muito legal, como também não. Como a gente consegue dosar isso, né? Não olhar de uma forma que nos afete, mas também não olhar de uma forma que a gente se deslumbre e fique triste por não ter uma vida parecida com a do outro, enfim. A pandemia trouxe muito as tecnologias para dentro de casa de uma forma muito rápida, né? Então a gente não estava tão preparado, ou pelo menos acostumado, a modular as nossas interações sociais através da tecnologia. Então, através do aplicativo, através da rede social. E a pandemia foi muito importante nesse processo porque acelerou tudo isso de uma forma muito rápida. E aí a gente foi perdendo um pouquinho o parâmetro do que é saudável, do que não é. Verdade. Claro que entram outros componentes, mas a pandemia acelerou tudo isso. E aí quando a gente se vê nesse movimento, está ativamente sofrendo, né? E aí acho que essa é a primeira palavra. Então, poxa, como que eu posso perceber que essa comparação uso não é saudável? Quando isso está me trazendo sofrimento, quando isso está me trazendo perda de controle. É muito importante a gente ter uma conversa muito clara, principalmente com os adolescentes, porque talvez a gente entenda que a rede social não é mil maravilhas, aquilo que está sendo postado lá não é a realidade das pessoas, mas a criança, o adolescente, muitas vezes eles não sabem e eles tendem a comparar. Então é exatamente como naquele exemplo de trazer esse adolescente, trazer essa criança e conversar exatamente sobre esses aspectos. Olha, filho, nem tudo que você está vendo aí de fato é. Acha que vale mesmo a pena postar essa foto? O que você está sentindo quando posta essa foto? Por que postar essa foto? Isso vai despertando um reconhecimento das emoções, um reconhecimento crítico dessas crianças e adolescentes, para de fato eles irem conhecendo que o mundo não é só as telas. E aí a gente vai de novo ampliando o repertório. É sempre esse o caminho. O problema é quando a gente se pega perdido também, né? E aí a gente tem que dar um passo atrás e repensar, porque a gente como adulto tem essa capacidade, ou deveria ter, de sempre estar questionando e ajustando para repassar isso para as crianças e para os adolescentes. Entendido. E às vezes eu fico até pensando, né? Gente, como que era antes? Como era antes a vida? Porque eu ia dormir, não tinha celular. Eu lembro que às vezes eu ficava ouvindo um rádio relógio, lembra aqueles rádio relógio? Calma, não sou tão antiga assim, mas um pouquinho. Colocava no rádio, ficava ouvindo de madrugada, assim, gostei muito de assistir, mas nas horas certas, porque nos canais dos desenhos tinha horário certo, né? Então a partir das 7 horas já não tinha mais. Então era muito assim, né? Era sempre brincando com alguma coisa, ou brincando na rua, ou brincando em casa, ou com algum jogo, ou inventando alguma coisa, brincar de boneca, de escolinha, de casinha. É incrível como as coisas eram diferentes. A gente fazia muito mais coisas do que hoje, né? Eu fico pensando nisso. Como que era antes, gente? Tô lembrando aqui, é muito legal. E dava certo, né? Dava super certo. E a gente pensa, por exemplo, a televisão. É claro que ela também é uma tela, ela também é uma tecnologia, Sim. como outras. Mas a gente sabe que, por exemplo, um desenho, ele tem um decorrer de minutos, às vezes até horas ele acontecendo. Ele é um estímulo, claro que ele é um estímulo visual, auditivo, mas ele é um estímulo um pouco mais lento. Se a gente pega, por exemplo, uma rede social, um jogo de videogame, são muitos estímulos de uma forma muito rápida. Exato. E a dependência está associada com o tempo de ação ao estímulo, entende? Então, poxa, se eu ver 10 stories em 1 minuto, foram 10 estímulos de 10 situações
que é diferente de algo um pouco mais longo, assim como as Tem uma outras. história, tem um conteúdo. Exatamente. Então, assim como as outras brincadeiras que a gente tinha. E aí a gente tinha repertório. Então a gente brincava um pouco disso, brincava um pouco daquilo, também assistia um pouco de TV, também mexia um pouco no celular. Eu cresci já tendo um celular, mas era um pouco, não era o dia todo. Então é bem por aí. Então tá bom, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Por gentileza, deixe seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais, fique à vontade. Tá bom. Obrigado pelo Imagina. convite. A minha rede social, meu Instagram é @emiliogt.psiquiatra. E através de lá vocês vão ter acessos ao meu site, ao número do meu consultório, enfim, para quem quiser bater um papo, para quem quiser tirar uma dúvida, estou sempre à disposição. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada mais uma vez. Agora eu quero saber se essa Marina está ficando pronta, hein, Babi? Acho que nem começou ainda, né? Ainda não, a gente tá organizando aqui. Já está, na verdade, tudo muito bonito aqui, muito organizado e muito colorido, né, Manuel? Sim. Vamos aprender a fazer a tal da Samarina. Bora, então? Mas antes, vamos passar os ingredientes? Sim. São alguns, tá? Parece que é muita coisa, mas na hora que a gente vai fazendo ali, tudo vai se completando. Pouca Pode coisa. colocar na tela pra mim, Lu? Ó, você vai precisar 300 gramas de carne de copa lombo, pernil, tá? 300 gramas de peito de frango, 200 gramas de arroz parboilizado, uma cebola picada, 3 dentes de alho picado, um pedaço de talo de salsão picado, uma cenoura média picada, salsa, tomate sem sementes picados, uma cenoura média picada, um pimentão vermelho picado, você retira toda aquela partezinha branca, tá? Um pimentão verde, um amarelo também picadinho. 10 quiabos cortados, a gente vai explicar na longitudinal, mas eu vou explicar como é que é super fácil, tá, gente? Sal e pimenta a gosto, páprica defumada, cúrcuma, 600 ml de caldo de frango ou legumes, uma folhinha de louro. Certo? Acabou? Temos mais? Não. É isso, tá? Bom, então, vamos aparentemente, começar? parece que é um montão de coisa, né? Mas Não, é simples, os temperinhos, né? Mais que... É o mesmo tanto de ingrediente que a gente usa no arroz de forno, forno. arroz de forno, por exemplo. Perfeito. Ou até mesmo numa galinhada. Bom, eu Tá. vou entrar aqui, ó, aqui minha panela já aqueceu, a panela aquecida, eu vou entrar com gordura. Aí seu personal pode ser banha, entendeu? Quando se faz no interior, em Minas e tudo, pode ser óleo, pode ser azeite, Perfeito. certo? Bom, a panela aquecida que eu preciso de uma temperatura para eu poder selar minhas proteínas, certo? Aí eu vou entrar primeiro com a copa lombo. Aí pode ser copa lombo, pode ser pernil, pode ser suã, qualquer tipo de carne do porco que seja. Isso aí fica a critério da pessoa que vai fazer. Você Eu usei copa temperou lombo aqui. ela antes? Sim, com sal e pimenta. Ah, que eu tô vendo aí que ela tá... Não coloquei limão, não coloquei nada, Tá, apenas sal e salzinho pimenta. a pimenta. Bom, Tá. estão ouvindo o barulho aqui, ó? Tem que fazer esse barulho, que é aqui eu consigo reativar a reação de Maillard, que é a caramelização das proteínas, entendeu? E aí primeiro, você viu que eu entrei com a carne de porco, sempre. Que a cocção dela é mais lenta que a do frango. Ah, isso é verdade mesmo. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, que você usa uma linguiça calabresa, alguma coisa assim, a calabresa fica lá, né? 2 horas Isso. pra chegar no ponto. E a carne de porco tem todo aquele mito sobre o tal bicho lá, tal. Uma parte é verdade, outra parte é mentira. Mas assim, ela não tem ponto, ela tem que ser cozida de fato. Só que hoje a nossa tecnologia aumentou de fato que a gente não consegue ter mais essa doença, né? Existe um praxe nas indústrias. Você sabe que o meu avô, ele morreu dessa doença de porco. É, Mas morava lá no interior. no interior, né? Não tinha nem geladeira na época, né? Então, hoje é totalmente diferente. Eu lembro que na minha casa, para entrar uma carne de porco era Então, é por isso que terrível. É Minha por isso mãe que não se comia criou de jeito esse mito. Porque é o seguinte, hoje existe um praxe de tecnologia de alimentos em cima das proteínas. A carne de porco, assim que o porco é abatido, ele é congelado durante 20 dias a menos 30 graus. Isso sabia. por si só é um praxe que já mata qualquer tipo de bactéria que venha a existir. Que bacana. Entendeu? Então Manuel, qualquer sabia. porco que a gente coma hoje, desses que não sejam abatidos, De procedência, né? que tem uma Tá falando. procedência legal, você pode comer tranquilo, que não tem isso aí. Tanto que na Itália, alguns países ibéricos, no Mediterrâneo e na Itália, Toscana, eles comem porco cru, carpaccio. Sério? Seríssimo. Será que é bom? Já comeu? Já. É gostoso? Já. Carne de porco, gente. Tem um é uma restaurante das em mais São Paulo, saborosas. tem um restaurante em São Paulo que é especializado, né,
Aí eu já fui, é aquele lá que tem até o nome lá. Sei. Então, aí serve um carpaccio. Nunca fui lá, preciso ir lá E aí conhecer. serve um tartar de porco curado e um carpaccio de porco. E é cru. Interessante. Porque a carne de porco, pra mim, ela é a mais saborosa. Entre todas, a que tem mais sabor, eu acho que é ela. Porque, assim, até a picanha, quando você vai comer, se ela não tiver aquela gordurinha, ela não é tão gostosa. Agora, a carne de porco, você vê, ela é uma carne que ela já tem o sabor dela mesmo, Então, né? aí assim, igual aqui, eu uso a Copa Lombo porque ela já tem um sabor entremeado, porque ela tem bastante, assim, ela tem uma gordura boa. É como se fosse o nosso ancho suíno. Então, Tá. um ancho, que daqui a vez eu trouxe o entrecô, Sim. então isso aqui é um ancho, um entrecô suíno. Tá. Mas você pode usar um pernil. Agora, se a pessoa não quiser gordura, a pessoa ainda pode ter a opção do lombo. Entendi. Se ela não quiser, por exemplo, uma pessoa que não come a carne de porco, ela pode fazer só com frango? Sim, ela Esse pode usar prato? até carne bovina, usar Tá. músculo, usar acém. A pessoa fica bom também. entende? A samarina é um contexto que abrange todo e qualquer gosto. Bom, aqui eu vou entrar com outra proteína, que é o frango, Tá. certo? É picadinho também, tudo em cubinho, Tudo, né? tudo em cubo. Porque assim, Tá. a samarina é uma comida que pelo fato de compartilhar, dependendo do lugar que você esteja, você não vai ter talheres ali. Então a samarina é criada para você comer com, entendeu? Com lugar, fazer você estar numa festa, no aniversário, num lugar, entendeu? Legal. Mas assim, igual ali, naquela versão para compartilhar, eu fiz a samarina com suã. Então ela tem pequenos ossos, que são as vértebras. Em Minas Gerais, sul de Minas, se usa muito. Usa o ossinho. É, Que o osso dá mais sabor ainda, né? muito sabor. Eu sou aquela pessoa que eu vou comer o frango, eu roo todo o ossinho, eu como até o final da coisa. Tem gente que não também amo. consegue, né? A gente fala, ai, é horrível, ai, você não... Gente, toda a cartilagem, todo o colágeno tá ali, né? Na partezinha. Sim. Então, eu sou daquela que eu Sim, vou até o fim. Por isso que os arrozes, igual hoje em dia, eu sou um grande pesquisador de arrozes aí, tanto arrozes pelo mundo, tanto em Minas Gerais, São Paulo, Centro-Oeste, tudo, eles fazem muitos tipos de arrozes, né? Tanto que você pode ver, tem arroz de Maria Pobre, arroz Maria Isabel, tem arroz carreteiro, tem mais. hoje a samarina. Existe N tipo de arroz pelo Brasil. Existe galinhada goiana, a galinhada com pequi, existe a galinhada de Minas Gerais, que é só frango, um molho de ossos e o quiabo tostado, entendeu? Existe um no sul da Bahia, que também minha avó usa fazia, com pequi. um com quiabo também, assim, que eu acho que é mais paraibano ali pro Nordeste ali também. Nossa, delicioso, delicioso. É um prato que eu acho que é muito bom. E fora que é assim, é um prato só, né? Você suja uma panela só, né? Então, a Tipo samarina... assim, né? Então, o contexto que eu quis trazer para o meu público aqui, que a samarina pode ser feita em uma panela só. Ela pode ser uma panela alta, pode ser uma panela, uma frigideira. A comida que você vai sujar aqui, eu trouxe o mise en place, mas na casa da gente, isso aqui a gente faz, entendeu? A gente faz no domingo, mas é a comida de uma panela só. Legal. Você faz na panela, já serve. Você pode até servir na panela, você pode pegar, empratar, igual eu vou fazer aí daqui a pouco. Mas é um prato Eu bem achei simples. super bacana, aliás, essas panelinhas aqui, Essas né? frigideiras Como agora chama? É uma super, frigideirinha? são frigideiras pergaminho. Agora é super tendência em Nossa, todo lugar. vários restaurantes E aí que eu você trouxe. vai, eles colocam as entradinhas aqui, né? E serve. E pra você ter em casa também é legal, porque isso aqui dura a vida inteira, não quebra. Dura. A criançada pode usar. Pode, você pode dar ali tranquilo. pra criançada, não tem problema nenhum. E fica lindo você montar uma mesa assim, usando esse tipo Bom, de louça. aqui eu entrei com as proteínas, né? E aí eu tô utilizando páprica doce defumada. Tá. Porque eu quero trazer um quê de defumação, quero trazer o interior, quero trazer. Mas quem não gostar, pode usar a páprica doce, que existe 3. A doce defumada e a picante. Quem quiser mais picante, usa picante. Aqui no caso, eu posso utilizar pimenta do reino ou tempero baiano. Entendeu? Tá. E aqui eu trouxe uma cúrcuma misturada com alguns ingredientes, que é um tempero mineiro que se usa muito na Serra da Mantiqueira. Eu tive lá um tempo atrás. O tempero baiano não é todo mundo que gosta, porque ele é forte, né? Então a pessoa pode optar por pimenta do reino. Ah, mas eu não gosto de pimenta. Tá ok. Esse que tá você falou de tranquilo. Minas, ele tem o quê? Então, ele leva sal, alho, cebola desidratada e cúrcuma. É um tempero muito usual. Ele dá uma cor, mas ele também dá sabor. Ó, a páprica, ela vai dar um quê de defumado, ela vai dar cor e vai me ajudar a dar cor e me ajudar na caramelização. Tá. Entendeu? Eu aí, adoro páprica isso, também. aí a pessoa fica,
Entendeu? Fica a critério da pessoa. Se a pessoa quer um tempero baiano, às vezes ela não come, por causa que também leva cominho. Que entendeu? não é todo mundo que gosta, E né? aí O eu dou uma cominho dica aqui, que tem a pimenta do reino ela é mais moída. universal, assim, né? Acho que todo mundo acaba Porque a pimenta do gostando. reino, ela não arde, que as pessoas têm que entender que o que arde é o molho da pimenta. Ela com sal se transforma num terceiro sabor, entendeu? Então, elas se casam super bem, então ela é para temperar. Mas se mesmo assim a pessoa não quiser, a pessoa opta por outro. Você já morou em outro país, Manuel? Não, nunca foi. Não. Eu achei que você tinha já tido essa experiência de morar fora já. Mas você estudou aqui Mas no Brasil? Sim, estudei, mas minha família é lá de fora. Então, tipo assim, meu avô, a gente sempre foi muito de ler, sabe? Eu sou apaixonado por livros, por cultura de outros países Então, a e você tem gastronomia. tanta coisa que você trouxe, Então, os livros, né, que você tem isso. aqui, bastante Esse comida livro é portuguesa, riquíssimo. africana É sobre a também. nossa cultura alimentar aqui no Brasil, que é do que eu falei com o Ginásio Samarina. Que, assim, muita gente mora aqui, obviamente, e não sabe como que a nossa cultura alimentar nasceu, como que a gente desenvolveu esses hábitos alimentares da gente, da onde vem cada Da ingrediente. onde vem o arroz e feijão, Manuel? Sabe Então, me dizer? Não feijão sei se você souber. Portugal. Tá. Feijão Portugal, o único feijão que existia aqui era o feijão preto. Arroz vem da Ásia, Tá. do Centro Asiático, aí trazida pelos portugueses nos intercâmbios de navegações. Portugal é o país mais rico em feijões. Todo tipo de feijão. No Brasil só existe o feijão preto, por isso que remonta a história da feijoada, que Por isso é que no Rio todo mundo é só feijão porque preto. o Rio de Janeiro aqui em foi São Paulo- capital federal durante um tempo. Durante Então, a antiga monarquia portuguesa introduziu o feijão preto por causa da feijoada. Porque em Portugal já se faz uma feijoada com feijão branco, lá no norte, tanto no Alentejo como atrás dos montes, mas era com feijão encarnado, que é o feijão vermelho, feijão roxo ou feijão branco. E como no Brasil a gente tinha o nosso feijão, eles introduziram com feijão preto. E Então a esse foi o feijoada primeiro. nasce com referência de lá, Olha. aqui, mas com a mão dos escravos, das pessoas escravizadas. Porque eu lembro que era o resto, né? Não, das carnes. Que mais o ou pessoal menos, fala não. que era o resto das carnes. Então, isso é um grande mito. É mito? É um mito, Então, porque ensina naquele pra tempo eles pegavam, eles só tinham alimentação de angu mesmo, entendeu? Tá. Então o resto de carne não, porque tanto na Toscana como no Portugal, é muito usual até hoje comer mocotó, pé e tudo. Que é as Então, partes do porco, Porque né? assim, porque na época não tinha refrigeração, aqui no Brasil não existia gado, portugueses trouxeram o gado, trouxeram todas as proteínas que a gente conhece, eles se comiam muito porco. Quando começou as criações de animais aqui, eles começaram a introduzir um método de cocção com água. E aí eles usavam as pessoas escravizadas para cozinhar para eles. Só que eles usavam ingredientes de lá, o feijão, a água, os temperos, né? E as carnes de porco, que eram o quê? Eram embutidos, certo? Era um pé. Então esse mito cai por terra quando, antigamente nas cesalas, não se comia nenhum tipo de carne. Era um tipo de uma ração, um angu. Então os portugueses pegam isso, que era a alimentação deles usual, e os negros, as negras, que na época ficavam na Casa Grande, começaram a introduzir um modo delas, que tudo que eu falo sobre diáspora, quiabo veio de lá. Quiabo foi trazido pelo povo nos navios negreiros, introduzindo na nossa alimentação. Tanto na Bahia, recôncavo baiano, comunidade litoral baiana. Então a feijoada nasce no Brasil, assim, ela nasce em Portugal, do jeito que a gente conhece, ela nasce no Brasil. E do jeito que a gente come hoje é Rio de Janeiro. Caramba, olha que legal. Olha, aprendemos aqui, hein? Então não espalha mais essa história aí que tá errada. Bom, aqui eu vou entrar com alho, ok? Já tá as proteínas, entrei com páprica, entrei com tempero mineiro, certo? Entrei com um pouco de alho, cebola, aqui no caso eu tô usando a cebola roxa, mas pode ser a cebola comum. Eu usei a roxa porque ela consegue dar mais cor e ela é menos ácida. É, né? Entendeu? Mas você pode usar a cebola que você tem em casa, a samarina é democrática. Muita gente hoje usa a cebola roxa mais mesmo para os preparos, né? Acho que foi... as pessoas tinham uma ideia que a cebola roxa era só para comer ela crua, na salada. Sim. E hoje você vê... Nossa, hoje eu vejo muitos chefs que passam por aqui preferindo a cebola roxa. Aí eu gosto assim, eu não vou fazer um feijão branco, um arroz branco com cebola roxa. Mas qualquer outro, igual aqui a samarina, cabe super Fica bem. muito legal, né? Eu gosto bastante de cebola roxa. Ó, só com aroma. Bom, aqui entrei com a cebola, alho, correto? Tá. E aí eu vou entrar com salsão. Junto com a cenoura, isso se forma a tríade da gastronomia mundial, que é o mirepoix. Como? Mirepoix. Mirepoix. Mirepoix é uma junção de 50% de cebola,
25 de salsão e 25 de cenoura. Isso te dá uma guarnição aromática para que você dê cor e sabor a qualquer tipo de alimento, seja arroz, feijão ou até carnes. Olha, pode nasce então na usar França. essa triadezinha aí, até no Em feijãozinho. tudo, Se em você for tudo. fazer, você pode Antes fazer. você faz o refogado que depois vai sumir. Ou você pode fazer igual no caso aqui, eu tenho um caldo, um fundo, que é feito a partir desse mirepoix. Ah, Que aí é o e nosso por isso, fundo então, de que você legumes. corta tão picadinho, pra ele meio que sumir e deixar Sim. só o Sim, aroma aqui e no o caso sabor. no prato, sim, porque assim, eu cortei aqui no caso em brunoise, que é o jeito de cortar, pequeno que é para sumir. Mas quando você for fazer, vamos supor, fazer uma carne, fazer algum assado, você pode cortar eles em pedaços maiores, Tá. entendeu? Se você não for utilizar, você descarta. Se você for utilizar, você pode deixar mais apresentável. Mais um picadinho um Isso. pouquinho maior. Bom, tem com salsão, entro com a cenoura agora, Tá. Cenourinha. certo? Aí, Gente, o aroma tá incrível aqui. aí assim, Bom. por que que eu entro com essa ordem? Porque assim, eu quero fazer, porque a cenoura é o mais rígido daqui. Tá. Então ela vai cozinhar na hora que eu vou colocar água e na hora que eu vou colocar o arroz. Mas eu ainda tenho o pimentão e aqui os tomates. tomate. Tá, e o porquê que eu coloco depois? Porque eu quero criar uma crosta, um fundo de panela, que é isso que vai ser minha base de sabor para o prato em si, no caso da samarina. Que é aquele E- queimadinho que a isso. gente deixa da carne. Então, na hora que eu consigo queimar, fazer esse fundo, eu entro com os pimentões, Tá. que lá em Portugal e na Itália eles chamam de sofrito. É uma guarnição que é obrigatória em qualquer preparo. É alho, cebola e pimentões, Caramba, que legal. entendeu? E assim, o pimentão, né, tem muita gente que torce o nariz também pra ele, né? Mas olha, gente, uma comida que você coloca um pimentão, como ela fica gostosa, né? Então, mas assim, Mas na Ó, verdade é porque as aqui- pessoas também usam é cru, que aqui, né? ó, então, é que aqui vocês podem ver Parece que um aqui tá vinagrete. pequenininho. É. Mas eu tiro toda a parte branca, eu fileto ele todo por É dentro. isso que tira Isso, aquela isso, má isso. digestão, Esse né? negócio é mito de falar que o verde faz mais mal. Não. Nada a ver. Você tira. Se você tirar, Tá. porque aquilo é onde fica a capsaicina, uma substância, uma enzima que também existe na pimenta, que te faz ter esse refluxo. Porque o pimentão nada mais é que uma pimenta doce. Entendi. Então você tira aquilo, tanto você pegar uma pimenta de moço e retirar Tirar aqui a parte, ela não vai ter Ela mais não fica ardor. aquela ardência, fica bem gostosinha. Eu adoro. Aí agora eu entro aqui com os pimentões, certo? E aqui é igual eu falo. Ah, mas... Tá, mas aqui mais os pimentões vão sumir. A questão é que eu quero umidade no prato, eu quero que eles sumam. Porque se eu deixo... vamos supor que eu coloco o arroz, o prato tá pronto aqui, eu coloco os pimentões. Eu corro risco de azedar e estragar meu prato. Porque eles têm atividade de água, isso é tecnologia de alimento. Tudo que vai água... Você deixa... tem que- Entendeu? Você tem que cozinhar, você tem que cozinhar extrair bem. essa água. Porque senão eu vou encher de bactéria e vai estragar meu prato. Olha que legal, viu, gente? Então, ó, quando você for usar um pimentão, um tomatinho, deixa cozinhar bem aí, hein? Se colocar Ó. ele só pra finalizar, Ó, você se- pode ter menos tempo de Se você puder aí. ver aqui, ó, Deixa ele já, eu ver. ele já vai soltando, tá vendo? Tá Ó, já fazendo, gente, aquela Ó. crostinha embaixo. ó. É isso que É eu isso que dá falo, o essa sabor. magia. É isso. Isso aqui é uma base de construção de sabor. Você sabe que minha mãe Qualquer- fazia, Manuel, uma carne de panela e ela deixava essa crostinha queimar. Depois ela vinha, raspava toda a panela, tirava toda aquela crostinha e fazia um pirão Olha, com bacana. a própria farinha. Nossa, eu tenho memórias assim super claras na minha mente desse pirãozinho que ela fazia com essa eu crostinha. entro, aqui eu entro com tomate. Tá. Pode ser com pele, pode ser sem pele, pode ser com ou sem semente. O que muda é a acidez do prato. Tá. Aí vai a questão do refluxo. Se a pessoa quer um prato perfeito, que ela não vai ter nenhum tipo de acidez, retira a pele e as sementes. Mas não é necessário não, que aqui Mas ele vai assim já dá todo o tchan aí. Então. E realmente é um prato que você vê ali, não tá seca, né? Não, porque a esse frango. samarina... Você nem colocou água, nada. Não, ainda não, porque assim, eu quero pegar aqui e ela aqui é a minha construção. Você viu que até agora eu não coloquei sal, eu só temperei as carnes. Aham. Eu vou colocar sal apenas no final, porque eu reduzo o tempo de sal, o tanto de sal que eu vou colocar e aumento nos temperos. É com um prato bem saboroso. Fica bem saboroso. Às vezes a gente taca sal. Fala, mas não tá temperado, porque não é só o sal também que dá o sabor, né? O sal é apenas um potencializador de sabor, ele não Tá. é tempero. Então as pessoas acham que precisa ter sal. É. Não, o sal ele vai potencializar aquele sabor que você construiu. Olha que legal. Entendeu? Então, se você tem um sabor bacana, sal.
igual aquela marca daquele, né? Aquela aquele conhecida outro. que a gente... Então, aquele lá é o potencializador de sabor humano. Então, mesmo sabor que o tucupi preto. Tem que ter sal, mas, gente, não precisa exagerar. Usa outros temperos para trazer esse sabor pro seu alimento, Bom, certo? Agora, eu entro com o arroz. Aqui eu estou utilizando 250 gramas aqui. Eu estou usando o arroz parboilizado. Tá. Ah, mas eu só uso agulhinha. Pode? Sim, Tudo reduz bem. um pouco a água. Entendeu? Tá. Dá para você fazer uma junção de 10% de agulhinha e 90% de parbolizado, mas aí tal. Eu uso parbolizado por opção. Mas dá para você fazer até com arroz arbóreo, que é aquele arroz de Que é o risoto. de risoto. Daí, tipo, tranquilo. Tá. Bom, Faz com que for mais fácil para você. é, o aí, que né? a pessoa Se tiver puder em casa. seguir a receita, você vai Eu ter uso o- o arroz arbóreo porque, assim, não sei se as pessoas sabem como é feito o processo do arroz arbóreo. Qual que é a diferença dele? Porque visualmente ele é igual, né? Se Então, olhar o agulhinho, ele é que o igual. arroz é assim, vou resumir aqui. O arroz parbolizado, ele é cozido dentro de uma casca. Ele vai para uma estufa, ele fica dentro de uma casca e ele, ó, e é um negócio muito, sabe, que a gente estava estudando e tudo. Antigamente falavam que o arroz parbolizado tinha um sabor que não era muito agradável. E aí muito- descobriram que era a água do plantio que dava esse sabor, porque não era água filtrada. E hoje em dia se coloca água filtrada para você ver o trabalho do arroz parbolizado. Caramba! Então, lá no plantio, ele já pega o gosto. E ele é cozido na casca para depois ser beneficiado. Tira a casca, aí ele é seco numa estufa a vapor e fica amarelinho. E aí vai para o consumo. Certo? Então, é aquele mito, eu vou lavar o arroz, não lave. Porque não, o isso arroz eu já já está aprendi. beneficiado. O agulhinha, e não passa por esse processo de cozimento. Só pelo processo de tirar a casca e polimento. Apenas Essa é a isso. diferença, É. então. E Um é arroz, rico... um arroz que ele tem a diferença, por exemplo, tem mais amido ou menos Então, por esse processo? O parbolizado tem mais amilopectina, que deixa o arroz mais cremoso. O outro tem mais amilase, que deixa o arroz mais solto. Porém, os dois são ricos em selênio, só que o parbolizado é mais rico de selênio tem ainda, mais que é o que ainda. ativa a memória. E quando você lava o arroz, você Você tira... tira todo É. o selênio do arroz. Gente, nós estamos tendo uma aula aqui, hein, com o Manuel hoje, hein? Uma aula de... Quantos anos estudando a gastronomia, os alimentos? Já faz, eu estou entrando em processo de mestrado. Eu ganhei um prêmio recentemente da Câmara Municipal, eu Salva vi, de Pá. eu sei que você, né? Você Entendeu? Lá sabe. tal, sobre uma pesquisa sobre bares, botecos, tudo. Então eu pesquiso e, bom, entre faculdade, pós-graduações, hoje eu vou começar a cursar engenharia de alimentos. Já vamos para uns 5 a 6 anos estudando Uau, aí. 6 anos já estudando tudo isso, gente. Que maravilha, hein? Aqui você fez também uma arte aqui, daqui a pouco Isso você aí, vai me contar. isso aí é um tartar. Tá. É uma releitura de um famoso prato francês, que é com proteína. E eu trouxe para o Brasil. Usei nossa banana nanica, machixe, entendeu? Tomate é tipo uma vinagrete, Tá. mas, entendeu? Num contexto é mais ácido e eu consigo harmonizar ele com a samarina. E tem uma acidez. Chique, vou Bom, provar todo. aqui eu estou utilizando o meu fundo, que é entendeu? o Eu fiz um fundo de legume. frango. Ah, você Mas, fez o de frango. isso, mas pode ser usado, igual eu falei, com cebola, salsão e cenoura. Tá. Entendeu? A pessoa fala, eu posso usar aquele pronto? Eu não recomendo, mas se a pessoa tiver em casa, a pessoa pode usar, entendeu? Se a pessoa não tiver tempo, Pode fica ser. ruim, não, mas assim, você vai... Mas pode até fazer isso e deixar congelado, né? Isso aqui você faz muito deixa e você congelado deixa ali no potinho, tem nos usar na hora que você cubinhos. for usar, você deixa no cubinho de gelo. Por quê? Porque faz. se a gente for falar de saúde, sobre saúde, se a gente usar aquele que é industrializado, a gente vai estar reduzindo nossos dias. gente. É um excesso de sódio. A gente vê hoje tanta gente com problema no estômago, né? Tanta gente com gastrite. Aí a pessoa fala, é nervoso. Aí tá bom, é nervoso. Só que aí a pessoa toma todo dia refrigerante, a pessoa todo dia come doce, come... Aí o problema é o nervoso, né? Então. Ah, não, gente. Então a alimentação, ela é 80% da sua saúde. Então, é o que eu falo. Hoje, assim, porque existem vários mitos, muitas polêmicas, igual o povo que lava ou não o frango, e as pessoas tem falam. essa. Existe pesquisas seríssimas em vários institutos que, como você disse, 80%, ó, tudo que a gente ingere vai afetar ou melhorar a nossa saúde, certo? Imagina, igual a gente fala, pô, não faz aquilo com o frango ali e tal. Aí a pessoa faz, mas nunca me aconteceu nada. Tenho 30 anos.
Tá bom, mas lembra aquela gripe que você teve, talvez? Lembra aquele negócio? Talvez. Não tem como você provar. Agora, para pensar se você tem uma doença e baixa a sua imunidade. Sim. Se tem alguém doente na família, uma criança pequena que tem baixa imunidade. A questão do frango não é lavar o frango em si, mas é a água que vai escoar para sua bancada, para outras coisas. Porque o frango vai para a cocção, você vai matar a bactéria, entendeu? Tá. O problema é a água que ficou ali. Se você não que aí saber, você contamina o resto. aí você gera uma contaminação Eu cruzada. vi uma série, acho que numa dessas plataformas de alimento, uma série interessantíssima, e eles usam, eles deixam duas mulheres cozinhando e elas vão cozinhar o frango. Não sei se você viu essa série. E aí eles colocam aquela luz, luz negra, que chama aquela luz Sei. azul, que quando apaga a luz você consegue ver. Acho que é isso, gente. Não for, me perdoe, mas é isso. E aí elas cozinham normal e tudo. E aí quando elas terminam de fazer a comida, eles apagam a luz e colocam essa luz para ver. Elas contaminaram a cozinha inteira Então. com o frango. Então, Toda a bancada, tudo que elas abriram, todas as partes da cozinha. E aí aquilo gerou vários problemas. Então, assim, a gente não tem noção de como é sério essa questão dos alimentos, né? Então, É isso aí muito que eu importante. falo para todo mundo, é o frango em si, porque o frango você vai levar para a cocção, você matou toda e qualquer bactéria. Uhum. Mas aqui, eu contaminei isso, eu vou pegar e aí depois você vai colocar um outro alimento, tipo uma salada, aqui a bactéria vai estar ali. Tudo que tem água tem bactéria. Aqui no estúdio tem bactéria, Sim. só que existe as que são mais benéficas e as que são não tão boas pra gente. Exatamente. Então, essa que existe nas proteínas, tanto no frango quanto nas proteínas, vai fazer mal. E não é na hora, ela vai fazer mal depois. Isso que se dá várias doenças. E as pessoas acham que é um dia, não é, entendeu? Não é sobre o frango cozido ou não Sim, ali. sim. Mas é sobre a contaminação cruzada que aquilo gera. Contaminação, então é importante. Gente, vamos lá, que passo temos Bom, aí? Você tá aqui colocando a o água, caldinho e isso, vai deixar ferver. E eu vou mexendo, porque eu quero... Aqui, se fosse um arroz comum, Tá. branco, eu tampo e não mexo, ok? Tá. Pra fazer um arroz perfeito. Só que aqui eu tô mexendo porque eu quero extrair a gordura, fazer tipo, igual na Itália a gente chama de mantecatura. Só que assim, a gente não tá usando nem queijo e nem a manteiga igual no risoto. Só que eu quero ativar essa gordura para esse arroz ficar cremoso. Para ele ficar assim, igual esse outro que tá aqui, ó. Ele ficar nessa textura, tá vendo? Com essa cremosidade. Entendeu? Quase Essa que um água. risoto mesmo, né? A texturinha dele. Ele é um pouco entendeu? mais cremoso, eu acho, que um risoto. Ó, vamos fazer o seguinte. Como a gente ainda tá chegando no ponto aqui pra o nosso prato e o papo tá bom demais, eu não vou terminar agora. Eu vou fazer assim, eu vou dar um rápido intervalo. Você vai aí, ó, toma aquela aguinha, já prepara aí que a gente já volta pra terminar aqui a receita. Pode ser, chefe? Fica comigo aí, não sai não, tá bom? A gente já volta rapidinho. Na Baluarte, somos 1000 crianças. Acreditamos que cada criança merece uma vida cheia de esperança e oportunidades. Na República Democrática do Congo, resgatamos crianças que viveram traumas inimagináveis, oferecendo não apenas abrigo e segurança para elas, mas também a oportunidade de sonhar novamente. Em Angola, garantimos educação e alimentação para quase 800 crianças, mais que atender às necessidades básicas. Nosso trabalho aqui inspira novas gerações a acreditarem em um futuro brilhante. No Nordeste, reforço escolar, alimentação, fé, tecnologia e atividades culturais fazem parte de um esforço diário que recalcula a rota e o destino e transforma vidas. Em lugares marcados por desafios extremos, nossa missão é ser um farol de transformação que vai além do socorro imediato.
Trabalhamos para mudar mentalidades, criar líderes verdadeiros e plantar sementes para um futuro muito melhor. É a força do coletivo, de doadores, é a sua força, padrinhos, madrinhas, que torna isso possível. Somos a Baluarte, somos socorro e refúgio com você. Antes de lavar a louça, limpe os resíduos de comida com papel. Utilize a máquina de lavar roupas somente com a capacidade máxima. Evite desperdício. Na lavagem de frutas e legumes, use uma vasilha ao invés de água corrente. Uma campanha da Rede Mais Família, a TV do Bem. Eu sou uma atleta e aí vou correr muito. Meu nome é Celso Augusto, eu sou atleta. Eu vou ganhar prêmio correndo, quero muito ganhar medalha. Ela é inteligente, esperta e independente. Eu ganhei as medalhas, muito orgulho de mim, eu senti alegria. Olha que texto lindo das Escrituras, Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, escreveu essa palavra sem nenhum conforto. Ele estava na prisão, desprovido de qualquer coisa boa para o mínimo da sobrevivência humana. Mas ele disse, eu aprendi a estar contente. O contentamento que Paulo tem não é porque tudo está favorável, não é porque tudo está dando certo, não é porque as coisas estão funcionando, é porque a graça de Deus na vida dele permite ele entender que Deus está cuidando dele mesmo na prisão em cada detalhe. Não sei quais são as experiências que estão marcando a sua vida, mas que essa graça abundante se manifeste, te solidificando, te estabilizando, e livrando você das pressões que esse tempo põe sobre a sua vida, que querem te adoecer e te levar à cova. Estou declarando essa palavra e abençoando você em nome de Jesus nesse dia. Valeu! Se você busca ministração, louvor, ensinamentos da Bíblia e programas infantis, basta sintonizar os canais 36.2 em São Paulo e 5.2 no Rio de Janeiro. São 24 horas de programação totalmente cristã. Tudo isso para que você tenha a igreja dentro do seu lar. Rede Boas Novas e Rede Mais Família, unidas no mesmo propósito. Aceitar e respeitar a diferença está na beleza do céu. Aceitar e respeitar a diferença está em mim, em você. A gente aprende a entender. Do lugar do outro, você sou eu sou você. Do lugar do outro, a gente aprende a entender. Do lugar do outro, você sou eu sou você. Sabe por quê? Pra cego ver, se liga no que eu vou dizer. Pra surdo ouvir,
Olha pra mim, estou aqui. Ninguém escolhe ser diferente. É algo que apenas se sente. Não é escolha, nem opção. Amar não é pecado, então quero ouvir. Aceita, respeita a diferença que está na beleza do ser. Aceita, respeita a diferença que está em mim, em você. Você que tá em casa, fala assim, ó. No lugar do outro, a gente aprende a entender, né? No lugar do outro, você sou eu sou você. No lugar do outro, a gente aprende a entender. No lugar do outro, você sou eu sou você. Aqui, abrilhantando a nossa tarde. Uhul! Me enganou, achei que não ia acabar e falei antes, Clara. Mas é isso, olha, daqui a pouquinho eu vou aí pra gente bater um papo, conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa cantora. Que voz, hein? Maravilhoso, né? Tudo de bom, né? Música e comida, que é mais o que na vida, né? Mais nada, né, Manuel? A Marina nasce a partir disso, da música. Muito bom, ó. Enquanto isso, a gente foi finalizando aqui. Já estamos com o nosso prato prontíssimo. Vamos montar aqui para que eu possa experimentar e me deliciar. Vamos então, para vamos o lá. empratamento? Vamos, Bom, vamos fazer. aqui eu vou utilizar essa louça aqui. Tá bom. Quer que faça em duas? Ali naquela louça branca? Você que prefere? Não, vamos fazer na frigideirinha, gostei. Bom, ó. Achei fofo. Bom, a Samarina, ó, o contexto dela é um arroz caldoso. Cheiro certo? tá Aí. maravilhoso. Bom, eu começo empratando aqui, ó. Deixa eu pra câmera ver. Ele é bem um arrozinho bem caldinho mesmo, É um né? arroz de inverno, aqui é arroz domingo, aqui é arroz de vó, aqui é arroz de mãe, aquele arroz, entendeu? Eu falei que esse prato é aquele pra fazer no fogão a lenha também. Isso deve ser maravilhoso no fogão a lenha Eu também. fiz em Minas, a gente... Você fez? Fiz. Pô, lá a gente cozinhou muito. Gente, olha, Minas Gerais, tem como você ir não e não engordar lá, né? Porque o lugar muita tem coisa. o trembão de comida boa, né? Bom, aqui, ó, aqui eu vou fazer... É. Deixa eu pegar mais um que eu vou fazer duas versões aqui. Essa Certo. aqui é a que eu serviria. Bom, eu tô utilizando brotos, entendeu? Aqui é broto de beterraba, broto de coentro. Isso aqui dá uma altura. Uhum. Ah, fica chique, gente. E é gostoso, viu? Aqui são punks, são pétalas de flores comestíveis. Aqui Tá. amor perfeito e as amarelinhas são capuchinhas. Ai, fica tão bonito, né? Quando você põe as flores, dá aquela cor pro prato. Se você não gostar de comer, não precisa comer. Mas fica bonito colocar. Mas ela tem um contexto, ela tem gostinho de rúcula. Ela ajuda, quando ela ajuda no quando você junta com o arroz, fica bom. Fica bem gostoso. E aquela, quando a gente passou a receitinha falando do quiabo na longitudinal, Isso. mostra como é que corta. Ele é cortado assim, dessa maneira. Ah, você Entendeu? É cortado aqui no comprimento corta dele. ele. Vamos mostrar? Segura um pouquinho aqui pra gente vir com a câmera e mostrar. Só segura aqui pra gente. Aí. Tá vendo? Você corta assim. Eu tiro a cabeça ao dele, a meio, coroa dele e praticamente. corto o meio, Uhum. Bom, aqui eu fiz dessa maneira. Tá. E aqui eu vou entrar com os meus quiabos tostados, essa é a base da Samarina. Que aí eu represento aqui os 3 pilares da nossa gastronomia. Indígena, que eu vou usar ali no outro. O quiabo, que é África, comida afrodiaspóricas. E todas as proteínas e métodos de cocção que eu utilizei, Portugal. Uau! Bom, aí eu utilizei o quiabo aqui, certo? Essa é uma versão simples da Samarina, que já fica linda, ok? Já fica incrível. Mas, ó, ela fica assim, ó, tá vendo? Uau! Ó, é uma versão de empratamento, um prato minimalista, uma Lindo. versão contemporânea da Samarina. Certo. Agora eu vou Qual que é o outro mostrar que você a vai versão fazer? gastromolecular. Tá. A versão molecular da Samarina. Vamos dar uma aceleradinha aí, Bom, chefe, que o meu tempo bora lá. já
acabou aqui com você. Bom, vamos lá. Vamos lá rapidinho pra Ó, gente só mostrar. O arroz, certo? Aqui. Deixa eu fazer o E aí teste. é aquela... Ele trouxe uma espuma todo tchan diferente aqui. Bom, Tem um, isso aqui é uma garrafa de sifão de óxido nitroso. E aqui eu fiz uma espuma de tomate assado com alho confitado, certo? É uma outra versão aí, É. se você não Uma tiver. versão, isso aqui é uma versão pra gente fazer uma mais brincadeira pra restaurante, aqui. né? Pra quem já é mais profissional, né? Mas só pra gente fazer essa brincadeira. Eu vou provar esse aqui, posso? Sim. Que eu gosto do quiabo, eu gosto da coisa bem brasileira mesmo. Vou provar este daqui, que eu já Certo. estou recebendo broncas aqui. Preciso comer. Bom, essa aqui é a versão. E aqui eu vou utilizar tucupi preto Ah, esse aí que esferificado. foi o que você É. também faz. Isso aqui, gente, é uma brincadeira, né? Da gastronomia pra ficar uma coisa bem chique. Geralmente, grandes restaurantes e grandes chefs, como o chefe Manuel faz Ó, e você utiliza. quer experimentar um pouco do tartarzinho? Ah, eu vou. Deixa eu Quero ver se eu experimentar. consigo. Eu vou primeiro no arroz, enquanto você vai aí, tá bom? Vamos comigo aqui? Meu Deus, que delícia. Vou comer uma florzinha pra complementar. E aí, o que você me diz? Gostou? Tem aquele fundinho de vó, de mãe, de interior. É exatamente isso. É isso que eu quero trazer. Nossa, maravilhoso. Sensacional. O pessoal brinca, me assiste e fala assim, quando ela come mais de uma vez é porque tá bom. Vocês são fogo, né? Não deixa passar nada. Deixa eu comer aqui o... Come junto ou Sim. você come separadinho? Não, come junto. Então, peraí. Pode Vamos colocar botar- no cantinho do prato. É um tartazinho de banana com machixe. Aí eu falo sobre nossas brasilidades aí. Totalmente. Nossa, gente, que delícia. Viu? E tem uma acidez, um meio ácido que contrasta com a gordura da samarina. Nossa, que delícia isso aqui. Manuel do céu. Bom, bom demais. Ó, se eu parar, não vou comer o negócio inteiro aqui. Juninho, vem. Vamos rodar aqui, tá bom demais. Roda comigo, Manuel. Boa, garoto. Nota 1000. Que prato delicioso. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, eu quero. É sempre um prazer receber você aqui. É uma aula que você entrega aqui pra gente de gastronomia. Eu quero que você deixe os seus contatos para quem tá nos assistindo. Se quiser te contratar para evento, para festa Tá, também. posso mandar um recado? Lógico, por favor. Bom, eu quero agradecer aí todo mundo aí do Berço do Samba São Mateus, aos compositores Iveson Pessoa, Rony. Se vocês puderem tocar musiquinha só pro pessoal... Ah, qual que é? Desse CD? É, até a música Tá eu já aí, o passei pra pessoal produção. passou? Entendeu? Homenagem aos compositores Iveson, Gerson, Põe Rony, aí ao pra pessoal do gente. Berço. Olha lá. Aí. Samarina foi embora, Aê, o pessoal Cidade da do Mulher. Berço do São Samba, lá de Mateus. São Mateus. É isso. E mandar um abraço pra todo mundo, minha família aí, a todos os meus amigos, Pagode do Santa, o pessoal aí sempre que tá comigo. E a vocês aí, muito obrigado por mais uma vez por me receber. Imagina, Tá bom? ó, contatos tá na tela, você pode seguir aí o chefe no Instagram, chefe Certo. Manuel Dias, _oficial. Isso. Ou telefone. 11 95754 9672. Qualquer trabalho, eventos corporativos, personal chefe, enfim, chama lá que a gente quer conversar, aulas também. Ah, legal, Entendeu? hein? Uhum, perfeito. Tá, Bom, ok, vamos obrigado. fazer o seguinte, a gente vai de mais música com a Clara. Sou um bicho assustado, desconfiado. Pareço um prezão, mas sou caçadora. Sou um bicho assustado, desconfiado. Pareço um prezão, mas sou caçadora. Sempre estou atenta, pois nada me desorienta. Eu sou guiada pelo amor, sim, sem ensinar. Não sou humana e nem sou herói.
Eu sou o absurdo, sou aquilo tudo que se pode ser. Então me entenda e me surpreenda. Quero sentir nova emoção a cada dia. Olhe nos olhos, me faça sorrir. Beije meus lábios, mas não me deixe partir. Então me entenda e me surpreenda. Quero sentir nova emoção a cada dia. Olhe nos olhos, me faça sorrir. Beije meus lábios, mas não me deixe partir. Porque sou, vem, bicho assustado. Quem não é, né? Desconfiado. Pareço presa, mas sou caçadora sempre. Estou aqui, pois nada me desorienta. Eu sou guiada pelo amor. Sim, sou meio sana, não sou humana e nem sou herói. Eu sou o absurdo, sou aquilo tudo que se pode ser. Quem aprendeu? Eu sou bicho assustado, desconfiado. Pareço presa, mas sou caçadora. Ai, gente, que delícia! Maravilhosa, Clara, gente. Que gostoso nessa quinta-feira com essa música boa e gostosa. Mulher, tu canta demais! Daqui a pouquinho a gente vai conversar, tá bom? Combinado? E eu estou recebendo aqui uma outra beldade, porque hoje aqui o negócio tá brilhante, gente, reluzente. Hoje eu estou aqui com a Pamela Lima, isso! Good morning, minha chará de Inspirations. sobrenome, tudo bom com você? Tudo bem, Kelly? Estou aqui hoje com a Pamela, que é modelo e artista plástica. A gente vai conversar sobre as experiências internacionais dela como modelo, carreira afora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Kelly? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, quando a pessoa tem um brilho por natureza, né? A gente encontrou ela ali na hora que a gente estava entrando no programa. A gente encontrou ela na porta, ela já estava olhando pra mim. Ai, como você é linda! E aquele sorrisão lindo também pra mim. Eu falei, gente, quando tem o brilho, nasceu pra ser pra aquilo mesmo, hein? Brilho é de Deus. Parabéns, O brilho é de Deus. Muito obrigada. Muito bom. E como que você começou a sua carreira mundo afora, né? Uau! Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Que trajetória, Kelly. Assim, uma